O Gear 5 é o ápice de Luffy, segundo ele próprio. Na forma de um deus ancestral, ele é imparável. Mas sem sombra de dúvidas, a parte mais prodigiosa de Luffy é o seu Haki. Porém, em uma reviravolta, temos o Gorosei superando isso, sendo imune a um golpe que fez o próprio Kaido sangrar. E isso pode ser por conta de algo primitivo e desconhecido, o Haki primordial. Mas nem tudo é vitória, pois Vegapunk preparou algo para chocar o mundo. E restam apenas um minuto para essa mensagem. Quer saber tudo o que São Marte viu na sala de Vegapunk e o que é o poder primordial do Haki? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tava bem ansioso pra ver esse episódio, porque pelo mangá ele já é surreal. Temos um nível acima aqui dos Yonkou, próximo do Ben Beckman. próximo do York, quase ali, eles estão acima ainda. Mas o Gorosei realmente vem pra mostrar que eles têm algo a mais, talvez um poder primordial, e eu gosto bastante disso porque temos poderes que vêm do século perdido e talvez algo mais antigo do que isso. Assiste esse vídeo até o final porque ó, vai explodir sua cabeça, porque aqui você vai ver o nível acima do Yonkou. Sim, se você é novo no canal, vai na maciota, tá bom? Agora se você é pior geração, é bala de canhão, é camuçaria aí no like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora que você estuda sobre One Piece 1146. Então bora lá meus amigos, nosso episódio começa com um relatório da marinha dizendo que todos os pacifistas restantes da ilha de Egghead foram derrotados por Venus. Esse Gorosei é um absurdo, ele devastou os Mark III em um piscar de olhos. E eu realmente vejo ele com uma velocidade superior à do Sanji aqui por conta desse feito. Lembrem que esses pacifistas podiam usar aquelas bolhas em formatos de escudo e eram muito mais avançados e poderosos, mas Venus Juru apenas os ignorou e cortou com sua lâmina gélida. Após isso, o Venus ele foca em Bonnie e o perigo que representa atualmente para o governo mundial, porque ela com apenas 12 anos já teria o poder de destruir um país inteiro controlando esses pacifistas. Resta saber se teremos mais pacifistas sendo ativados ou se todos foram destruídos. Se esse for o caso, talvez a Bonnie fique livre para se juntar à tripulação dos Chapéu de Palha aqui. Muita gente, assim como eu, queria por conta desse arco. Agora, se os pacifistas ficarem ao seu lado na guerra final, os revolucionários fazem muito mais sentido para o seu destino após a conclusão do seu arco com o seu pai. E bom, no litoral nordeste, o Frank ele venceu o vice-almirante Red King com um ataque e Bonnie transforma o vice-almirante Ponsky em uma criança e o chuta. O vice-almirante Guillotine fica chocado com a crueldade da Bonnie. Eu confesso, eu também fiquei. Mas ela também é uma criança, então ela pode, né? Frank vencendo um vice-almirante aqui é legal, né? Faz sempre que a gente não tem uns confrontos aí da marinha com os Chapéu de Palha. E lembrando que o requisito mínimo para esse cargo aí de vice-almirante é pelo menos um Haki de visão e um Haki de armamento, tá? E o Frank só no peso do metal conseguiu derrubar um. Como eu digo, força bruta só não resolve quando é pouca. Já no laboratório, York conduz São Marte até a sala com monitores onde a mensagem do Vegapunk começou a ser transmitida. Marte dispara um enorme raio para destruir a sala em um instante, mas a transmissão ainda continua. Olhem o tamanho desse disparo e aqui o anime ilustra bem isso, galera. Isso é algo que só vimos com os gigantes combinados, o Hakoko e Big Mom e Kaido. O legal é que no meio disso faltam 4 minutos para a transmissão do Vegapunk e temos uma discussão casual dos Vegapunks sobre esquentar um cafezinho. York explica que a verdadeira fonte da transmissão é uma versão mais recente de um Dendemushi criado pela Vegapunk chamado Haishin Dendemushi, ou o Dendemushi de distribuição, que está escondido em algum lugar. Vocês notaram como é sutil, mas presente a evolução tecnológica do mundo de One Piece? Reparem a evolução dos Dendemushi desde o começo da série até agora, que passam por telefones, telas, alarmes. Tivemos a versão em celular em Wano, lembram? E agora temos essa versão de TV a cabo com um satélite de distribuição. É uma coisa pequena, mas fascinante para a construção, world building em si.
O Marty planeja destruir todo o laboratório para eliminar rapidamente esse Raishin Dendemushi, mas York o impede, dizendo que o andar de desenvolvimento das armas e a central elétrica também estão ali. E se o laboratório for destruído, essa destruição vai ser tão forte que também vai destruir toda a Punk Records. Lembrando, galera, que eles têm a missão de garantir que as partes responsáveis pela criação da Mother Flame fiquem intactas. Tudo porque é uma ordem direta de Imu-sama. Enquanto eles conversavam, o Marty sente uma pequena voz vinda de Punk Records. Ele acha que deve ser o tal do novo Dendemushi, então voa para lá e eu começo a imaginar que Punk Records acabou sendo o verdadeiro Vegapunk e Stella é apenas outro satélite que apenas utilizou o corpo original. Minha suposição é que aquela antena de maçã na cabeça do Stella é realmente um transmissor que permite que o seu cérebro principal, que lembrem, foi retirado do seu corpo, ainda controle os outros corpos e continue armazenando informações, apesar de não estar fisicamente ligado ao Stella, mas que também pode ser a chave aí para toda essa transmissão. E é por isso que o Oda faz questão de colocar o Sanji levando o corpo do Stella, tá bom? Tecnicamente falando, ele provavelmente pode voltar à vida, já que poderia criar outro corpo de si mesmo, desde que o cérebro sobreviva. Mudamos para Stussy e Kaku, ele já está consciente. Kaku pergunta a Stussy se ela foi abandonada pela tripulação dos Chapéus de Palha logo depois de trair a Cip Zero, mas a Stussy diz que escolheu ficar para completar o seu último trabalho. Ela que abriria o domo enquanto a tripulação dos Chapéus de Palha escapavam, só que isso só pode ser feito lá do laboratório central. Vemos o grupo da Nami, o Soap preparou o Cope the Burst do Sunny, mas sem o Vega Force 01, o robozão, o Sunny não consegue voar longe o suficiente para conseguir alcançar o mar. Edson então diz para confiar nele e ele voa para poder passar pela barreira e ajudar nessa escapada. É meio triste, tá, que a Stussy fica para trás, dado que o Lute mostrou um sentimento nunca antes visto por Kaku ao pedir que Marty não o matasse. Eu não me surpreenderia aí se os dois acabassem inclusive salvando ela, porque narrativamente falando, Stussy morrer abre espaço para a verdadeira Miss Baquin nos contar a sua história, mas é o tipo de morte que não traria tanto peso. Então espero que ela fique viva e tem inclusive um desenvolvimento futuro, tanto com o Kaku quanto com o Rob Lute, que eu acho que ainda vão aparecer mais no final da trama, mas quem sabe mudando de lado. Mudamos para o grupo do Luffy. O Júpiter sugou todo o ar para dentro da sua boca com tanta força que Luffy, Dory e Brogy não conseguem avançar, eles são puxados para trás. E é por conta dessas cenas que eu estava ansioso pelo anime, porque mostra o tamanho da devastação que essas figuras conseguem passar. Quando o Kaido estava na sua forma dragão, eu já lembro de falar, pô, o Kaido, se ele quiser rolar por cima de uma cidade, ele consegue, né? E aqui você vê que o Gorosei é a mesma coisa. Um deles está puxando o ar e está devastando a ilha inteira. Só que aí o Luffy tem uma brilhante ideia. Ele chuta o quê? Um prédio na boca do Júpiter, dando tempo para os gigantes avançarem. O Luffy ele definha assim energia e se transforma no velho Luffy. Brogy dá a ele a comida especial de emergência de Elbaf chamado Hakari, que é um prato nacional real da Islândia que consiste em carne de tubarão fermentada, trazendo mais dessa temática viking do nosso mundo real para o mundo de One Piece. Luffy acha delicioso, devora tudo e imediatamente volta à sua forma normal. E assim, galera, ultimamente eu tenho pensado que o Luffy recarregar com comida é na verdade uma das suas habilidades de Akuma no Mi, tá? Uma habilidade do Deus Sol Nika e que nunca foi realmente um artifício do desenho animado ou apenas algo para ser engraçado. Talvez tenhamos uma explicação real para isso, porque o Luffy ele gera energia invisível com o seu coração e a comida pode ser de fato o núcleo que fornece energia ao Sol de Nika, né? O Mercúrio tá perseguindo eles, só que aí o Luffy, galera, ele usa o Gomu Gomu no Red Rock na cabeça daquele javali, só que ele acaba machucando o próprio punho, já que a cabeça do Arcori é muito dura. Isso daqui pra mim é a melhor cena do episódio, galera, porque é uma loucura total e é sempre bom a gente lembrar dessas cenas. Lembre o seguinte, o Red Rock foi forte o suficiente para derrubar o Kaido e fazê-lo sangrar antes mesmo do Luffy usar o Haki do Rei avançado como revestimento, mas não fez absolutamente nada
com Júpiter. E isso aqui é o Oda mostrando que essas figuras estão acima. Claro, pode ser porque talvez como as presas de Warkuri eram espadas, ou sua cabeça pode ser um escudo. Mas assim, ao mesmo tempo eu também me pergunto se o Gorosei não tem acesso a algum tipo de haki primitivo e desconhecido pelos dias atuais. Olhem como temos alguns fatos estranhos e inexplicáveis ainda. Big Mom e Kaido tinham uma defesa muito forte, uma espécie de armadura invisível de haki. Então você precisava de revestimento para cortá-los ou socá-los, causando dano de dentro para fora. Tem que conhecer haki do armamento avançado. Temos o King, que enquanto tem as suas chamas acesas, ele não pode ser ferido. É uma armadura invisível. Temos o Kamusari e o Galaxy Impact, que são um absurdo presenciar um vórtex de haki altamente destrutivo, uma bomba nuclear de haki. Então, como sabemos, os Gorosei estão vivos há muito tempo e podem ter um conhecimento de que a maioria dos personagens atuais do mundo não possui. Eu ainda acho que Oda vai adentrar nas origens do haki e o de que de fato ele é. Não acho que vai ficar somente uma coisa sendo a energia que pode ser utilizada. Alguém descobriu isso, talvez uma fonte primordial, quem sabe uma divindade que ensinou aos humanos. E se existir realmente um haki primordial, como resultado só faz sentido que eles tenham habilidades desconhecidas pela maioria, inclusive para nós. Raios negros visíveis, círculos, comunicação telepática, dureza acima do próprio Kaido. Isto pode ser o tal haki primordial que aos olhos das pessoas atuais e dos nossos também parece magia, mas é apenas um uso bruto e inicial dos tempos do uso de haki em diversas formas possíveis, a mescla suprema de tonalidades de cores do haki. Bom, após isso, na fase Labo, o Saturno está subindo até a nuvem. Podemos ver suas pernas chegando onde está o grupo da Nami, lá no litoral nordeste. E vemos de novo o grupo da Bonnie. Um dos gigantes acaba sendo abatido repentinamente e Venus Juru aparece parado em frente ao navio de Elbaf. Os Gorosei estão posicionados. Vale mencionar uma coisa aqui, o nome do capítulo do mangá que adapta esse episódio se chama Aspecto Árduo. Aspecto é algo relacionado aos astros, tá? É chamado de aspecto a relação angular entre dois planetas na eclíptica, considerando-se que determinados ângulos ou distâncias proporcionam dinâmicas específicas entre os corpos celestes. O anime infelizmente não traz muito desse conceito, mas é sempre bom você ver o episódio e depois ver o mangá, porque se você pegar essa coisa do aspecto dos planetas, uma vez conectados pelo aspecto, as suas energias, características, funções, qualidades são compartilhados. Olha que dica legal que o Oda deixou e que acaba se perdendo às vezes para quem só vê o anime. Se de fato características, funções e qualidades possam ser compartilhados pelo aspecto dos planetas, o Gorosei, meus amigos, imagine aí uma fusão deles dando origem a um poder maior que ainda não conhecemos, um dos poderes mais obscuros que existem. E olha que ideia legal, brotou da minha cabeça agora. E se para derrotar os Gorosei você precisa acertar todos eles juntos e ao mesmo tempo, e por isso hoje vemos tantos companheiros de Joy Boy pedindo desculpas, porque quando ele lutou contra os anciões estava sozinho, impossibilitado de conseguir acertar todos os 5 e talvez por isso seus nakamas se culpam, eles não estavam lá. Com Luffy talvez possamos ter uma cena dele, toda a tripulação ou companheiros e nakamas desferindo um golpe final contra os Gorosei, usando do aspecto planetário também para vencer, mas com o sol no centro de tudo, né? Mas bem, por fim, no ápice do episódio, em Punk Records, vemos o Marte voltando à sua forma humana, enquanto a mensagem do Vegapunk ainda está sendo transmitida. Resta um minuto para a transmissão e o Marte encontra o Raishin Dendemushi no chão de um quarto escuro. A sorte de Vegapunk parece que chegou ao fim, mas então o Marte escuta o som de algo parecido com bolhas, líquidos, e então ele vê, e é o suficiente para mudar as feições para tons mais sérios e uau. Vegapunk definitivamente embalou os mais velhos aí com uma falsa sensação de segurança de que estavam vencendo, pensando que poderiam interromper a transmissão. Agora ficamos curiosos para saber o que poderia chocar Marte. Certamente algum projeto Vegapunk. Quem leu o mangá já sabe, né? Mas quem não vê o anime ainda vai ficar roendo unha, que aparece ali até um cabelinho branco. Quem que tá ali? Quem você acha que tá ali? Na minha humilde opinião é um clone do Roger Dourado. É o clone do Roger Dourado. Misturaram o Roger com a fruta do Barba Branca, então vai sair o Roger Dourado com a bigodeira branca do Barba Branca. Pode apostar que
o Serafim novo aí do Roger Dourado. Bom episódio, tá? Eu gosto de rever ele porque faz lembrar de algumas coisas que a gente vai esquecendo. O fato do Luffy não conseguir socar. Pô, e o Luffy ele tá usando o Haki, tá bom? Nesses pontos aqui. Ele não tá dando golpes sem Haki. Não, ele usar o Red Rock e não conseguir ferir. Enquanto o Kaido sangrou, cara. Sem ele usar os Hakis avançados. É realmente impressionante. Mostra que essas feras estão, ó, no nível acima dos Yonkous. Bom, é só ver também o tamanho deles e o problema que é para derrotar com essa imortalidade que eles possuem. Agora eu pergunto para vocês, existe de fato uma forma primordial do Haki? Algo bruto e puro que pode ser utilizado da forma mais crua possível e que o Luffy vai ter que evoluir para esses níveis monstruosos para derrotar Imusama? Lembra da fala do Kaido, hein? Somente com Haki é possível conquistar o mundo. Talvez tenha que ser um Haki nunca antes visto. Qual a sua teoria? Deixa aqui, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.